Equipe de Lula avalia mix de instrumentos para viabilizar 175 bilhões fora do teto. Técnicos discutem tirar o Auxílio Brasil permanentemente do cálculo da regra fiscal. E o que diz essa matéria? Só para fazer aqui a introdução para vocês entenderem. Segundo aliados de Lula, a estimativa é que serão necessários cerca de 175 bilhões acima do limite do teto para atender às propostas prioritárias do presidente eleito. E eu vou mostrar todas as propostas prioritárias e também a dos aposentados e pensionistas. Na área social, cálculos preliminares sinalizam que seriam imprescindíveis ao menos cerca de 52 bilhões para manter o Auxílio Brasil em R$ 600 e outros 18 bilhões para garantir um adicional de 150 por criança de 0 a 6 anos. Existe a expectativa de se incluir ao menos 100 bilhões de reais para outras despesas, inclusive investimentos. Entre as prioridades está garantir recursos para a retomada do Minha Casa Minha Vida, programa rebatizado de Casa Verde e Amarela na gestão bolsonarista, praticamente deixou de existir por falta de verba. O PT entende que o programa de habitação popular tem múltiplos benefícios, além de ser uma política social eficiente e ativa a construção civil, o motor da economia e é forte gerador de empregos. Aqui então, essa primeira parte, o resumo, 175 bilhões acima do limite do teto para tratar das questões prioritárias. Agora vamos falar das questões prioritárias para os aposentados e pensionistas que devem mudar muito a vida de alguns. Olha só, a volta do Ministério da Previdência. Pessoal, isso aqui parece simples, mas vai dar uma diferença muito grande. Não é só a constituição de mais um ministério. O INSS realmente ficou largado às traças porque tinha uma simples secretaria ali para poder reivindicar alguma coisa. Tirou-se o poder do sindicato, tirou-se o poder de reivindicar algumas melhorias. Então, foi realmente sucateado. Então, Lula se comprometeu a recriar o Ministério da Previdência, extinto no governo Jair Bolsonaro. Entre 2019 e 2022, passou a existir a Secretaria de Previdência, incluída no Ministério da Economia. A volta do Ministério é importante para os beneficiários, porque através dele, as classes dos aposentados e trabalhadores poderão negociar diretamente as suas demandas. Não tinha negociação, pessoal. Então, realmente, você vê que a reforma da Previdência passou de uma forma muito fácil, entre aspas, né? Demorou, mas uma reforma da Previdência daquele quilate, vamos dizer assim, que foi tão prejudicial, passou graças a esse enfraquecimento do Ministério da Previdência também. Então, uma mudança muito importante e que vai dar aí força para aposentados e pensionistas conseguirem coisas melhores. Outra, imposto de renda zero. Essa aqui vai mexer com muita gente, mas muita mesmo. O presidente eleito propôs um programa de isenção de imposto de renda na faixa de até R$5 mil. É isso mesmo, coloca aí nos comentários, você que ganha até R$5 mil, você ficaria isento? Pois é, e desconto para a classe média. Miguel Torres, presidente da Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical, afirma que cerca de 80% dos aposentados e pensionistas deixaram de pagar imposto de renda. Portanto, a nova medida também beneficiaria os cadastrados no INSS. Então, pessoal, olha só, vai beneficiar muita gente. Imagina, você que paga imposto aí de renda e que ganha até R$5 mil, você vai ficar na faixa de isenção. Para vocês terem a ideia, a faixa de isenção hoje é até R$ 1.900. Então, vai dar uma diferença muito grande. Revisão da reforma da Previdência. Isso daqui é um anseio muito grande, vai depender do Congresso Nacional colaborar, mas precisa, porque foi um grande retrocesso. Você que precisou de pensão por morte recentemente, infelizmente perdeu um ente querido. Você que precisou de aposentadoria por invalidez depois da reforma. Realmente, eu imagino a sua indignação, porque são dois benefícios que foram completamente destruídos pela reforma da Previdência. As novas condições impostas pela reforma da Previdência para que o trabalhador brasileiro se aposente são criticadas no plano do governo Lula, que promete uma revisão de alguns pontos. Idade mínima e o novo cálculo de benefícios, como a pensão por morte, como eu falei aqui, são mudanças trazidas pela reforma de 2019 que devem ser renegociadas no mandato petista. A gente tem a aposentadoria por invalidez que ficou com um cálculo esdrúxulo, absurdo. Imagina, na hora que você fica aí, que você mais precisa
né, do dinheiro, de um salário, e você ficou inválido, a sua aposentadoria cai 60%. Assim como a pensão também. Perdeu um ente querido que bancava a família, sua renda fica em 60%. Idade mínima para quem trabalha com condições especiais, é um absurdo. A pessoa precisa dessa redução do tempo para poder preservar sua saúde. Isso foi tirado na reforma da Previdência. Então, muita gente viu aí só a questão da idade mínima, mas muita coisa mesmo foi retirada de direito, que é o INSS como uma seguradora tem que cobrir. O INSS é o Instituto Nacional do Seguro Social, ou seja, ele é uma seguradora e ele precisa cobrir esses riscos. Então, precisa ser mudado e ele se comprometeu a fazer essa revisão, mas vai ter que ter a força aí do Congresso Nacional também. Farmácia popular, muito importante, tendo como um de seus públicos-alvos os idosos, o programa Farmácia Popular garante medicamentos a preços acessíveis para os brasileiros mais pobres. Essa é certamente outra medida que, na ponta do lápis, fará uma diferença substancial nas finanças de cada família. A gente vê os idosos aí gastando muito dinheiro, muito mesmo, com medicamentos e não tem outra opção. E a farmácia popular, que tinha sido sucateada, agora talvez com força, com investimento, consiga aí repor essas perdas aí que estavam no salário dos aposentados e pensionistas. Pessoal, estamos falando aqui de projetos bons, tá? Assim como o governo Bolsonaro também teve projetos bons, estamos falando de projetos bons, não tem nada a ver com o governo Lula, com o governo Bolsonaro, só trazendo fatos aqui para vocês, tá? Então não entrem na discussão Bolsonaro, Lula, que não é o caso. A gente tem que olhar para frente, e para frente agora é o governo Lula, e a gente está buscando aqui informações para vocês do que esse governo deve fazer. Desenrola Brasil. O governo Lula tem ainda o plano de negociar as dívidas das famílias que recebem até 3 salários mínimos, muitas delas com beneficiários do INSS. O novo programa Desenrola Brasil tem o objetivo de limpar o nome desses brasileiros que estão no Serasa e no SPC, a fim de fortalecer a economia interna. Isso aqui provavelmente foi uma promessa de campanha do Ciro Gomes, que foi incorporada pelo apoio, incorporado ao programa de Lula, pelo apoio que o partido dele deu. Então, uma medida muito interessante também, geralmente vai abranger os beneficiários do INSS e vai tirar dessas dívidas, principalmente aí empréstimo consignado, que a gente sabe que é uma sacanagem, juros altíssimos e vários problemas aí nesse sentido. E aqui, pessoal, para finalizar, despesas extras vistas como prioritárias pelo governo em 2023. Ampliação do Auxílio Brasil ou Bolsa Família para 652 bilhões de reais. Benefício adicional de R$ 150 reais por criança até 6 anos, limitado a 2, 18 bilhões de reais. Aumento real no salário mínimo, 3,9 bilhões de reais a 6 bilhões, tá? Aumento real do salário mínimo, que era o que a gente não tinha há algum tempo. Zerar a fila do SUS e fazer a campanha de vacinação, pelo menos 10 bilhões de reais. Recomposição dos recursos para a farmácia popular, 2 bilhões. Recomposição de recursos da cultura e da ciência, 6,9 bilhões. Investimentos, incluindo programa de habitação, indefinido ainda. Recomposição de outras áreas sociais que tiveram corte no orçamento, indefinido o valor. Recomposição de recursos para merenda escolar e recomposição de recursos para a saúde indígena. Então, se você lembra de mais algum aí que talvez fosse importante na sua concepção e não apareceu aí, deixa aí nos comentários também para a gente discutir. Então, pessoal, é isso que a gente tinha para trazer aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham entendido e tenham compreendido que a gente está trazendo notícias, que a gente tem pesquisado bastante a respeito, indo lá no plano de governo, vendo o que o governo está negociando agora, principalmente nessa fase de transição, para conseguir orçamento. E realmente essas 5 medidas são prioridades para o governo novo e que devem sim mudar a vida de muito aposentado e pensionista do INSS. Se você ficou com dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente vai responder para você em forma de vídeo ou no comentário. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe o seu joinha, que ajuda muito a gente a compartilhar esse conteúdo, certo? Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo INSS Sem Segredo.